Olá, eu sou Marinês, psicóloga clínica, psicoterapeuta de famílias, e na minha caminhada como psicoterapeuta eu sempre mergulhei completamente naquilo que me faz sentido. Há alguns anos atrás, instigada por uma cliente a olhar para um movimento novo que estava se fazendo aqui no Brasil, ela me desafia a participar de um workshop de constelações sistêmicas familiares. Já tinha lido alguma coisa, mas realmente é algo muito superficial que não me permitiria emitir algum tipo de opinião sobre isso. E sim, me senti desafiada e fui conhecer um pouquinho mais de perto as constelações. E é isso, sobre isso que eu vou falar um pouco com você hoje. Como somos tomados por um movimento que, de certa forma, surpreendentemente, tão simples, tão antigo, tão comum, nos passa despercebido e nos faz nos surpreendermos quando nos deparamos com aquilo que é essencial. Bert Hellinger, um alemão, o precursor das constelações familiares no mundo, trouxe para nós essa visão sistêmica, essa visão ampliada das 3 leis do amor que regem os relacionamentos humanos. E 3 leis são essas que nos tomam a todos quando no caminho nos deparamos com essas constelações. Num primeiro momento, tudo que é aparentemente sem explicação e é até, poderíamos dizer, surpreendente, faz com que as pessoas fiquem mais instigadas e curiosas. E foi mais ou menos assim que eu adentrei as constelações. Mas sim, venho de uma formação bem cientificista e todas as explicações rasas não fazem efeito dentro do meu lugar de escolha para mergulhar dentro de um trabalho profissional. Foi assim que eu fui fazer a formação em constelações para poder conhecer um pouco mais e aí poder ter uma opinião sobre esse movimento que estava surgindo de forma tão surpreendente e desafiadora, porque precisou desacomodar os saberes instituídos para poder se movimentar nesse caminho, que é um caminho de liberação e de cura. Foi assim que, do meu lugar como psicoterapeuta, que já trabalhava há muitos anos, as constelações chegaram no meu fazer profissional. Mas para chegar no meu fazer profissional, chegaram primeiro no meu coração, chegaram primeiro na minha alma. Como isso acontece? Quando a gente se expõe aos movimentos que são naturais, esses movimentos fenomenológicos, esses movimentos sistêmicos, esses movimentos que fazem com que nós percebamos de fato que existe uma consciência maior. E Bert Hellinger fala sobre isso, fala sobre a existência de 3 consciências, a consciência pessoal, a coletiva e a universal, que movem os relacionamentos humanos e que fazem com que as pessoas, por vezes, façam coisas horrendas, pesadas, de boa consciência, de consciência leve. Para quê? Para garantir-lhes lugar de pertencimento no seu clã, no seu grupo, no seu lugar de origem. E às vezes fazem coisas boas de consciência pesada porque está transgredindo a lei e a regra daquilo que atua no seu grupo de pertencimento. Então um filósofo, Bert Hellinger é um filósofo de constituição de alma, uma pessoa que vê o mundo através dessa lente da exposição dos fenômenos que se apresentam como são, sempre com um processo interno de inquisição, de questionamento, mas não um questionamento de saber os porquês, mas um questionamento de se expor às experiências e se movimentar na direção daquilo que se faz. Bert Hellinger foi uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer que mais coerência tinham entre o que ensinavam e o que vivia, porque na verdade ele só ensinava o que vivia. Então essa coerência fez com que isso me tomasse. A verdade sempre fez parte da minha vida como um atributo essencial. E essa verdade não é uma verdade absoluta, é uma verdade que se faz no movimento. Então para mim hoje a verdade pode constituir um sim a determinados comportamentos e amanhã, no meu processo de crescimento e de evolução, talvez a minha verdade é agora não mais. Mas a verdade do momento que você vive, assumindo todas as consequências das escolhas que você faz, elas nos levam para um lugar de presença, nos levam para um lugar de possibilidades. E é desse lugar que as constelações familiares desafiam a todos nós. Nos desafiam a esse nível de percepção mais ampla, de que todos fazemos parte de algo maior, de que a nossa ação
age e atua na ação do outro e no comportamento do outro, e que o movimento do outro atua e age no meu comportamento. Ela parte do pressuposto e da observação de que vivemos todos em sistemas, e que os sistemas não admitem exclusão, e que em função dessa relação e dessa observância que estamos todos conectados, nós precisamos e devemos desenvolver um comportamento de inclusão e de corresponsabilidade em relação a tudo que vivemos. Então, as constelações chegam ao mundo profissional, ao mundo pessoal, para nos desafiar a um processo genuíno de transformação. Não é um processo passageiro, não, porque é um movimento contínuo, um movimento natural de fluxo do viver, onde eu, do meu lugar, sei que sou uma pessoa que sigo, e o meu movimento de seguir, Bert Hellinger falava para nós somos muito mais leais do que livres. Isso para mim sempre fez sentido, mas quanto mais a gente adentra a teoria e a filosofia das constelações, mais isso fica claro para nós, que ele observa que muitas das nossas ações, muitas das nossas doenças, muitos dos nossos fracassos e também dos nossos sucessos estão atrelados a amores e fidelidades invisíveis ao nosso sistema familiar de origem. Estão atrelados a amores sacrificiais que nós desenvolvemos de forma cega e inconsciente para trazer para o nosso sistema familiar ou para o nosso sistema empresarial, porque sim, esse trabalho e essa postura está em todos os lugares onde seres humanos se relacionam e se interrelacionam, para trazer essa percepção de que os sistemas não admitem exclusão e vão se movimentar para trazer de volta para a memória da sua genealogia, da sua história, aqueles que foram excluídos ou que foram rejeitados dentro do seu sistema familiar. Então, nessa concepção bem fenomenológica, a postura do não julgamento, a postura da não intenção, a postura da presença e do movimento assertivo que você tem diante daquilo que se mostra, libera as pessoas para entrar em contato com o seu fluxo de força, que vai encontrar na aceitação do destino de todos que vieram antes no seu sistema familiar, sejam destinos nefastos, trágicos, violentos, sejam destinos leves, de sucesso, de criatividade, de expansão, seja qual for o destino que você está submetido dentro do seu sistema familiar, a tua postura de aceitação a esse destino te libera para que você possa seguir o seu próprio caminho. Então as constelações vêm revolucionando o mundo em todas as áreas. Ela está nas empresas, ela está, lógico, nas famílias, é onde tudo isso iniciou, ela está nas organizações, está no jurídico, no judiciário, na saúde, na educação, onde existem seres humanos se relacionando. Essa postura porque não é uma técnica, não é algo que tenha esse nível de reducionismo, não é uma coisa estanque, onde a gente vai precisar comprovar cientificamente, através de ideologias e de dogmas, algo que está. Basta você, por exemplo, ficar de pé diante de uma esquina. Aqui, eu moro em Florianópolis, aqui nós temos, é uma ilha onde venta muito de vez em quando vem o vento sul, todo mundo identifica. Fique sentado aí de pé numa esquina que você vai sentir o vento, você não vai ver o vento, você vai sentir o vento. Por você não vê-lo, não significa que ele não está ali, ele está, você sente. Esse é o trabalho que a gente desenvolve na nossa postura dentro dessa abordagem. Nós começamos a ficar mais perceptivos, mais presentes, mais atentos, mais intuitivos, mais permeáveis à percepção do movimento do outro. E aí nós vamos começando a identificar quando eu posso me aproximar, quando eu devo me afastar. Quando o meu sim significa seguir, quando o meu sim significa parar. De forma bem consciente, a gente sai da postura da criança que reivindica, da criança que julga, da criança que está sempre a solicitar e pedir algo para o outro, para a postura do adulto que tem em abundância sede e no equilíbrio, para que as relações se estabeleçam com saúde. Então, as constelações familiares, elas são norteadas por uma linha filosófica de dentro que vem da fenomenologia, da ciência dos fenômenos, da exposição ao fenômeno que é como é, e a partir dessa possibilidade de relacionar-se sistemicamente também através dos sistemas familiares, organizacionais, você poder desenvolver
o que Bert trouxe para nós como legado, as 3 leis do amor. A lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. As leis da vida, segundo ele diz, que regem os seres humanos, que fazem com que os seres humanos se tornem mais humanos. Na medida exata em que nós conseguimos nos mantermos na observância dessas 3 leis, e aqui não existe uma obrigatoriedade disso, uma imposição, como se fosse algo religioso que você tivesse que seguir, senão será punido. Não, é uma observação do movimento natural do que se faz. Eu me lembro uma vez vendo uma criança bem pequena, entrando numa cozinha, onde um forno estava ligado assando um bolo já há algum tempo. A cozinha por si só já estava quente, então você imagina o forno. Criança muito pequena, ainda sem referência de realidade, veio correndo e colocou as 2 mãozinhas no forno. Imediatamente a mãozinha dela ficou em bolhas. Agora ela sabe. Diante do calor, meu corpo reage. É a simples observância do fenômeno, sem um julgamento, sem uma interpretação, sem uma intenção, simplesmente é. Nesse processo a criança aprendeu a identificar o calor, aprendeu que quando tem uma área que emite tanto calor eu preciso me afastar para me proteger. Poderia ter sido mais trágico do que foi, mas a experiência que nos leva à percepção concreta daquilo que nos faz bem, daquilo que precisamos evitar. E quando a gente vai desenvolvendo de forma consciente essa percepção, nós vamos também observando que não só eu estou nesse mundo em relação a algo, todos os outros também. E da mesma forma que eu tenho minhas dores, que eu tenho aquilo que me move no meu sistema familiar, que tem minhas fidelidades invisíveis, outro também tem esse movimento. Cria-se uma relação de total respeito ao destino do outro, onde eu não vou tentar ajudar o outro ferindo a dignidade dele, onde muitas vezes a não ação se torna a melhor ação, onde eu sei qual é o meu lugar, onde eu espero o movimento certo para poder agir, onde eu deixo com o outro a dignidade dele quando acredito que ele é capaz de lidar com a sua própria história, que ele é capaz de acessar seus próprios recursos e que eu estou aqui à disposição do meu lugar, caso ele precise de algo. Então, esse lugar nos coloca como pessoas com um potencial de saúde muito maior. Nós que somos profissionais da área da ajuda, né? Psicólogos, médicos, terapeutas. Somos profissionais que estamos o tempo todo lidando com a dor física ou a dor humana. Então, nós precisamos reconhecer e saber o nosso lugar. E esse trabalho traz para nós essa dimensão. Nossa, na minha trajetória de mais de 40 anos como psicoterapeuta, como psicóloga clínica, meu consultório ele é visitado por vários profissionais, colegas da minha área, psicólogos, psicanalistas, médicos, pessoas que têm uma responsabilidade muito grande de também sustentar a dor do outro, pessoas que estão doentes, por prestarem essa dor, por prestarem esse auxílio a essa dor fora do lugar. Então, esse trabalho nos dá a condição de fazermos o nosso serviço, sim, porque nosso trabalho é serviço. Fazermos e prestarmos esse serviço, mantendo a nossa saúde, mantendo o nosso equilíbrio, mantendo a nossa consciência, mantendo a nossa força anímica, que só é possível quando eu estou no meu lugar. E que lugar é esse? O trabalho das constelações nos ensina, na prática, que lugar é esse. Por exemplo, nós temos que respeitar uma das leis que é a lei da ordem. Dentro de qualquer sistema existe uma ordem hierárquica e nós precisamos respeitá-la. Se a gente está fora dessa ordem hierárquica, vai ter problemas. Então, se eu sou a filha mais velha, eu não vou me comportar como se fosse a minha mãe ou como se fosse meu pai. Se eu sou a caçula, eu não vou me comportar como se fosse a filha mais velha. Porque se a gente se movimenta dessa forma, você sabe, confusões à vista. E se eu fico muito tempo fora do meu lugar, eu sequer identifico conscientemente que eu estou fora do meu lugar, as consequências serão sempre muito pesadas. Então, o desafio e a provocação que esse trabalho traz é você ampliar a tua percepção, é se reconectar com a tua força essencial. E a força essencial vai passar sempre pela observância das 3 leis do amor. A lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Então, dentro da lei do equilíbrio, que nos possibilita nos movermos no nível da compensação, onde aquilo que eu dou
na medida do que eu tenho, vai exigir, pressionar o outro para que retribua. Isso faz com que essa roda da vida evolua, e nesse movimento de pressão eu sempre esteja sendo impulsionado. Eu vou ser impulsionada a dar mais um passo na direção do novo. Então a lei do equilíbrio nos propicia isso. E ela também tem a hierarquia, a ordem dela. Na relação entre os pares, o equilíbrio correto é da equivalência. Na relação, por exemplo, entre pais e filhos, não existe essa equivalência, porque o que os pais deram aos filhos é impagável, os filhos não têm como retribuir, então sempre existirá um desnível dentro dessa relação, os pais são grandes e os filhos são pequenos. Então, o trabalho minucioso de observação e de percepção nas diversas culturas que Bert Hellinger teve a oportunidade de trabalhar, de servir e de aprender, foi configurando essa abordagem terapêutica na observância de coisas simples e factíveis, onde ele mesmo dizia, eu não tenho a intenção de provar nada, eu me exponho à experiência e sigo os resultados. Então é uma pessoa que trabalha, que trabalhou, que nos ensinou essa postura de, ao nos expormos ao que é como é, sermos também corresponsáveis pela responsabilidade na forma como que eu me exponho a esse campo que é o campo dos relacionamentos. Então, as constelações vêm através do pertencimento, que é a lei fundamental que garante, que faz com que a gente possa se sentir amado, pertencido, bem-quisto, competente, de acordo com o grupo que na tua consciência é o grupo que te rege. Essas leis, se observadas, vão possibilitar que nós tenhamos mais equilíbrio, que tenhamos mais saúde, que tenhamos mais leveza nas nossas relações. Então, sim, essa abordagem, ela nos toma a todos, cada um do seu lugar diferente. Às vezes porque tem uma dor imensa. Eu atendi hoje, eu fiz uma constelação com 2 médicos em momentos diferentes, com dores bem diferentes, mas que levam no essencial ao mesmo lugar, que é o movimento de concordância com o destino das pessoas que eles mais amam, os pais, de uma forma que possa liberarem-se para cumprir o seu próprio destino. Então é um trabalho que nos toma a todos, um trabalho de amor, um trabalho de verdade, um trabalho de força, um trabalho de desafios, que acompanha o fluxo e o movimento natural da vida. Porque o fluxo da vida é movimento. Nós estamos num processo de viver em movimento, onde nada está completo, onde tudo está no movimento de ainda acontecer, onde um ciclo se fecha e outro se abre. E só na morte nós encontramos a plenitude e encontramos o lugar de término real do processo do viver. E a teoria viva que Bert Hellinger traz, é assim que nós vemos a teoria das constelações, ela segue esse fluxo da vida, ela segue esse movimento que nos une a todos, como os rios e seus afluentes que caminham na direção do mar. E ao chegar ao mar, eles não desaparecem, eles se transformam e fazem parte desse oceano imenso. Então você que talvez tenha ficado curioso para saber que abordagem é essa. Sim, uma abordagem clara, simples, que pode ser vivenciada no seu dia a dia. Seja porque você tem uma dor e você vai buscar trabalhar, liberar-se dessa dor. Seja porque isso fez sentido para você e você pode aplicar isso nas suas relações profissionais, seja no direito, seja na medicina, seja na psicologia, seja onde tiver seres humanos se relacionando. Se você se sente chamado, nos siga, acesse nosso site, nas nossas redes sociais. A gente tem pessoas maravilhosas contribuindo para o conhecimento e a ampliação dessa postura no mundo. Professores, pessoas especializadas, pessoas sérias e pessoas renomadas dentro das suas áreas de atuação, seja na área do direito, seja na área da medicina, seja na área da psicologia, da administração. Onde existem seres humanos se relacionando, ali a postura das constelações pode acontecer e pode te beneficiar. E o nosso trabalho aqui é divulgar, é promover, é dar a quem deseja, quem está desacomodado, quem está se sentindo desafiado, saber que existe uma saída, existe uma solução, existe um caminho,
um caminho de liberação, um caminho de cura, um caminho de força, onde você vai encontrar com seus recursos. A constelação nos ensina isso, entrar em contato com os nossos recursos de uma forma simples, de uma forma verdadeira, de uma forma leve. Quer ter a vida mais leve? Venha! Nos acesse no nosso site, nas nossas mídias virtuais, você vai encontrar um pouquinho dessa filosofia que tem mudado vidas, que tem transformado o mundo. Transformou a minha. E eu digo para você e afirmo para você, para melhor.